Êxodo 15, a partir do verso 22, o texto diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. 2 preocupações aqui do texto, uma que nós lemos no versículo 24 e outra no capítulo 16, verso 3. Mantenha a sua Bíblia aberta aí na página 66, ok? Nós vamos consultar várias vezes ao longo do sermão. O verso 24, a pergunta do povo é: o que havemos de beber? E no verso 3 do capítulo 16 é: por que você nos trouxe aqui para morrer de fome? Então, a preocupação do povo era comida e bebida. A preocupação daquele povo era comida e bebida. Era com o sustento deles. Nós estamos encerrando um ano e vamos começar um novo ano. Não tenham dúvidas, também é nossa preocupação. Nós também nos preocupamos com o que comeremos, beberemos, nos vestiremos. Isso passa pela nossa mente. Temos projetos, sonhos, perspectivas. Tem gente que vai começar a dieta amanhã, não é? Isso é normal. Todos nós temos essa mesma agenda. E é interessante porque uma das palavras importantes na Bíblia, que não está descrita em algum versículo como um mandamento, mas que você percebe ao longo de toda a construção bíblica, teológica, é uma palavra que dói muito em nós, é a palavra processo. Processo. A ideia de que a santificação é um processo, que a alegria é um processo, que a intimidade com Deus é um processo. E assim nós vivemos essa vida cheia de processo. Como nós vivemos num mundo muito mal, o nosso mundo quer vender para todos nós a mágica. A mágica, ela é contrária ao processo. Então, se alguma coisa puder ser mágica, é nessa que eu quero me embalar e ir adiante. Eu vi no jornal ontem uma notícia fantástica. Hoje vai ter um prêmio da Mega Sena, se não me engano, acho que é Mega Sena, de 280 milhões. Gente, 280 milhões. Processo, vai embora. Porque um trabalhador que ajuntar o salário mínimo, disse lá no jornal ontem, para chegar a 280 milhões, ele vai ter que viver 25 mil anos. Olha só, não vai dar para vender a ideia de processo para uma pessoa dessa. Não, se você, olha, não esquece esse negócio mágico da Mega Sena de 280 milhões. Você trabalha 25 mil anos sem gastar absolutamente nada e você vai ter essa mesma quantia, né? É uma tarefa impossível. Então nós vivemos essa mágica, essas propostas, mas também vivemos num mundo que tira de nós a alegria. Nós estamos cercados de más notícias. Gente, eu ouvi uma frase fantástica, que foi a seguinte, sobre o Brasil. Chegamos na semana da retrospectiva, não é isso? Retrospectiva 2017. E o sujeito disse o seguinte: a retrospectiva no Brasil faz a gente passar vergonha 2 vezes. E é algo esplendoroso quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, não podemos ser pessimistas. O cristão, por natureza, não é pessimista.
Também não é um otimista desvairado, ele é um realista otimista. Ele é um realista, porque ele sabe o que é a realidade, mas também é um otimista, porque ele tem esperança e fé, e amor. E é assim que nós devemos olhar para essa perspectiva, já que um novo ano começa amanhã. E eu não sei quanto a você, mas eu fico muito animado. Eu gosto demais do mês de janeiro, eu gosto demais da primeira semana de janeiro, eu me sinto realmente animado. Eu sei que você deve estar pensando, não é verdade. Eu realmente sou daqueles que viram o novo ano, acredita, esse ano vai ser melhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus sempre me garantiu isso. A gente aprende, melhora, se torna mais sábio, mais maduro, e a gente se torna tão sábio que a gente fica até modesto com a nossa humildade. Deu para entender, né? Foi uma piada. O texto vai nos dizer que o povo começou a reclamar. O texto vai nos dizer que o povo começou a murmurar. O Vinícius de Moraes, quando escreveu o Cotidiano número 2, disse assim: acordo de manhã, pão com manteiga, e muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega, e eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada não, eu tenho o meu violão, viu, André? Eu tenho o meu violão. O que ele estava querendo dizer é que toda a história trazia a ele a memória de que sentimentos brotam e que podem ser até prejudiciais. E é exatamente isso, esse momento que nós estamos vivendo, porque o povo aqui está preocupado com comida e bebida, o povo está preocupado com o futuro, e eles olham o ambiente do deserto, e eles não se lembram que antes, lá no Egito, de onde eles escaparam pela graça de Deus, eles eram escravos, e um escravo não tem direito, o escravo não tem casa, escravo não tem dignidade, escravo não tem futuro, escravo não tem esperança, escravo não tem herança. Mas eles não se lembravam disso, mesmo vivendo agora a liberdade, estavam no processo, na caminhada, rumo à terra prometida. Agora eles tinham direito à perspectiva da casa, da dignidade, do futuro, da esperança, da herança, mas nada disso importava, porque eles começavam a reclamar, a murmurar, porque esse era o contexto, e a murmuração começava com uma pessoa e ela contagiava as outras. 1 Coríntios capítulo 10, versos 10 e 11, Paulo diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo, nós estamos caminhando para o final dos tempos. A advertência está escrita em Êxodo, cuidado com o ambiente negativo, cristão não pode cair nessa armadilha. Gente, nós vamos eleger um novo presidente em 2018, vai ser ótimo, não sei quem vai ser não, mas vai ser ótimo. Pronto, vamos orar por isso, vamos trabalhar por isso, e vamos votar por isso, e ponto final. Então o texto diz que o povo olhava para essa história e não via a perspectiva positiva, e por isso ele começa a murmurar. Diz o verso 24 que eles começaram a murmurar contra Moisés. Olha, diz o verso 24, e o povo murmurou contra Moisés. Só que esse murmúrio deles avançou. Olha o capítulo 16, o verso 2. Toda a congregação, capítulo 16, verso 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. E depois você vai lendo o capítulo 16 e você começa a perceber que o povo começou a murmurar contra Moisés, depois começou a murmurar contra Moisés e Arão, depois contra Moisés, Arão e Deus. Porque a perspectiva negativa da vida faz com que o processo se torne um abismo. E a Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Então, cuidado com as pequenas reclamações, porque elas podem crescer, tem fermento, reclamação tem fermento. Ela vai, inflando. E o texto diz que Paulo chama a nossa atenção, lembre-se de 1 Coríntios 10, está escrito para que nós possamos aprender, porque nós temos essa tendência, nós somos pecadores, todos nós.
Então, você pode estar pensando aí, pastor, será que o pastor leu o meu diário? Não li. Eu li o meu mesmo. Porque somos todos propensos ao pecado, da murmuração, da reclamação, do pessimismo. Isso é natural. Mas o texto vai chamar a nossa atenção, e Paulo vai dizer, leiam Êxodo para evitar isso. O que Moisés fez e pode nos ajudar a termos um ano maravilhoso em 2018? Sem dúvida nenhuma, existe sim aqui um ensino profundo de Deus. Verso 25. Diante da pressão do povo, diante de um povo que não havia valorizado o trabalho de Moisés, e olha que Moisés fez muito por eles, mesmo assim, Moisés realiza algo fantástico, que é um exemplo para nós. Versículo 25. Então, diante da reclamação toda do povo, Moisés clamou ao Senhor. Se tem algo que Moisés vai nos ensinar na vida dele, é que ele sempre colocava a sua vida e as questões do seu dia a dia na presença do Senhor. Fossem quais fossem as questões, ele sempre colocava tudo diante do Senhor. Você vê isso nesse capítulo? Capítulo 17, versículo 4, por exemplo, um outro momento difícil da vida de Moisés, só você virar uma página aí, capítulo 17, versículo 4, o povo começa a reclamar de novo, né? E então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Olha, a coisa estava feia para o lado dele, para voltar lá para o capítulo 15. Mas ele orava, ele falava com Deus, ele dizia: Senhor, as questões estão aqui. Ele não mentia, ele não iludia, ele não criava uma falsa espiritualidade, ele não entrava na presença de Deus falando assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque minha vida está mil maravilhas. Não, Senhor, eu quero clamar ao Senhor, porque a coisa não está fácil, o povo quer me matar. Nós estamos vivendo um momento, gente, em que são muitas as forças espirituais e sociais contra o povo de Deus, e nós temos que clamar. E o texto vai dizer que o Senhor, olha o que diz o versículo 25, que quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor fez o quê? Lhe mostrou uma árvore. É interessante porque o texto não há espaço de tempo. Moisés ora e Deus responde. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é? Quem busca, encontra. Quando a gente bate, ele abre a porta, não é isso? A Bíblia está sempre dizendo para nós que o Senhor está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Deus ama relacionar-se conosco. Deus é uma pessoa. Eu estava lendo um livro sobre a pessoa de Jesus essa semana, muito interessante. Depois eu quero desenvolver isso mais com os irmãos. Mas a primeira heresia na história da igreja duvidava da humanidade de Deus em Jesus Cristo. A primeira heresia, o primeiro confronto com uma heresia na história da igreja toda, foi com um grupo que se levantou, não contra a divindade de Jesus Cristo. Interessante isso, né? Ninguém duvidava da divindade de Jesus Cristo. A primeira heresia duvidava da humanidade de Jesus Cristo. Porque a ideia do Deus que se faz homem e habita entre nós, e dialoga conosco, e come a nossa comida, e veste a nossa roupa, e bebe a nossa bebida, e fala conosco, era inconcebível na cabeça deles, como é para muita gente que até hoje duvida da existência de Deus, tendo Deus já encarnado e vivido entre nós. Então o texto vai dizer que o Senhor respondeu imediatamente, e é interessante, o verso 25 vai dizer que o Senhor lhe mostrou uma árvore. A palavra mostrar no hebraico é a palavra Torá, é a mesma raiz do verbo. Torá é a lei de Deus, é chamada de Torá, é a instrução, é o que mostra o caminho, é o que revela a vontade de Deus e o projeto para todos nós. Agora, olha o que o Senhor diz para Moisés: lança, Moisés, nas águas essa árvore, e as águas se tornaram doces, a partir do momento que ele faz isso. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. A palavra do Senhor vai dizer
que o Senhor não estabelece um vínculo entre o ato de jogar esta árvore na água como uma coisa que deveria ser repetida por nós. Ele já passa a dizer que, a partir daquele momento, ele estabelece uma aliança com base nos estatutos, naquilo que vai ser revelado, que todo o povo pode ler e seguir. E aí vem o verso 26, olha o que diz o verso 26. O que é que o Senhor diz? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Quem assina é Deus, pois eu sou o Senhor que te sara. Quem assina a declaração não é uma igreja. Quem assina a declaração não é um homem. Quem assina a declaração não é Moisés, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó. Quem assina a declaração é Deus. Deus está dizendo: siga o que eu estou revelando para você, eu sou o Senhor, eu vou sarar, eu vou cuidar, eu vou manter, eu vou guardar, eu estou garantindo. Meus irmãos, quando nós olhamos a história, e o ano que passou, é maravilhoso ver quantas vezes Deus cumpriu a sua palavra. Aqui na igreja da Gávea, não vou nem sair dessas paredes não, aqui dentro. Somos testemunhas oculares de pessoas que foram curadas, transformadas, abençoadas, lares restaurados, pessoas sem alegrias sem alegria que saíram daqui depois jubilosos do encontro da palavra com Deus, vidas completamente resgatadas. É maravilhoso ver que o que está escrito é verdade e pode ser provado, experimentado, porque quem declarou e assina diz assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Portanto, o versículo 26 vai dizer que esse relacionamento com Deus nos faz abandonar qualquer perspectiva de murmúrio, qualquer medo, qualquer insegurança, porque Deus é soberano. Deus é o Deus de toda providência. Deus é o Deus do perdão, da paz, da alegria. Deus aquece o nosso coração. Deus nos dá renovo. E isso Ele faz porque Ele nos ama. E nós aprendemos a orar e a caminhar com esse Deus. Agora, olha o versículo 27. O texto encerra e nós encerramos com o versículo, e eu ouvi alguém dizendo dentro do seu coração: glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o pastor está encerrando. Versículo 27 diz assim: que Deus guiou esse povo para um lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Você imagina você no deserto, caminhando com a sua família no deserto, mais de 1 milhão de pessoas caminhando, cálculo, acima de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Sobe morro, desce morro, sobe duna, desce duna, sobe o deserto escaldante, a mesma paisagem, sede, cansaço, um grupinho falando. Se estivesse no Egito, não dava para fazer isso. Entrou mais uma pedra no meu sapato. Não sei o quê. A gente está seguindo esse Moisés não vai para lá, imagina. Todo dia. E o Senhor diz: vou guiar vocês. E de repente, no final de uma subida, quando você começa uma descida, você olha e tem 70 palmeiras, 12 fontes de água. E o Senhor te diz assim: descansa. E o povo passa ali num refrigério, porque eles ainda não chegaram no seu destino final. Eles estão no processo. E é no processo que nós encontramos os oásis de Deus. É quando nós achamos que não temos mais força que Deus revela a sua sombra. É quando nós achamos que não temos mais força que Ele nos dá água fresca. É quando nós achamos que não temos mais comida que faz chover maná do céu. Porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, é o Deus de hoje e o será para sempre. E Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. O que a gente leva para casa? Agradecimento. Obrigado, Senhor.
2017 foi fantástico. Chegamos ao final dele com fé, esperança, amor. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Obrigado, Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sei que estou no processo. E 2018 será melhor. Será muito melhor. Porque eu sei que o Senhor estará comigo. Aqui o texto diz 12 fontes de água. Olha, eu gostaria de fazer um cálculo, né? Uma fonte para cada mês. Né? Eu sei que o Senhor será o Deus da providência, o Deus que cura, que sara, que transforma, que cuida. Portanto, Senhor, eu quero te agradecer e dizer que continuarei um realista otimista, porque sei que estou no processo. E o processo tem me feito uma pessoa melhor. O Senhor tem feito transformações em mim e me transformado numa pessoa melhor. Eu percebo isso e obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque apesar de sermos pecadores, somos filhos de um Deus Altíssimo, que cuida de nós, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou e nos dá a vitória sobre a morte, para todo aquele que nele crê. Portanto, meus queridos, vamos para 2018 com essa certeza, com essa segurança e com essa alegria. Eu sou o seu Deus, é o que a palavra diz, né? E nós amamos esse Deus. Ele assina a sua promessa, e nós cremos na sua assinatura, porque essa promessa tem se transformado em verdade todos os dias, na caminhada do povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse processo transformador, edificador, santificador, que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, tem realizado em todos nós. Nós te agradecemos, porque apesar das nossas imperfeições, pequenez, o Senhor nos ama, o Senhor nos conduz, o Senhor nos sustenta, e o Senhor promete que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor encontre os nossos corações como corações agradecidos, não murmuradores. Que o Senhor encontre os nossos corações como corações esperançosos, cheios de fé, alegria, na certeza de que o Senhor estará conosco na caminhada. E que isso, Senhor, sirva como testemunho entre as nações. Sabemos, ó Deus, que hoje é um dia em que muitas pessoas estão perdidas por aí, fazendo coisas que são abominações, segundo a Tua palavra. Que o Senhor nos use como instrumentos para ajudar essas pessoas a saírem da escuridão das trevas espirituais. Que elas possam também um dia, juntamente conosco, ter a alegria de entrar mais um ano confiados no Senhor e apenas no Senhor, porque isso basta. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre todos nós, sobre nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.